Vou começar por uma reflexão de corte mais conceitual. Quando a gente fala das coisas, é muito importante para qualquer comunicação, e em especial para a comunicação científica, a gente saber do que a gente está falando. E sendo a democracia um dos conceitos políticos e sociais fundamentais da história moderna, há muita contestação em torno da própria definição do que é democracia. Vou repassar algumas dessas concepções, porque elas servem, primeiro, de pano de fundo para a gente pensar sobre a democracia. Então é importante a gente conseguir definir, qualificar de que desenho institucional a gente está tratando, se a gente está tratando a democracia do ponto de vista do regime político, se a gente está associando a democracia a determinados processos políticos e sociais, se a gente está avaliando políticas públicas em termos da sua legitimidade democrática, em termos da sua capacidade de impulsionar novos processos democráticos. Então, tem contestações no plano da definição, prato preferido de gente que se dedica à ciência, de gente que pensa teoria, mas também essas diferentes concepções de democracia, elas estão ligadas também às lutas sociais, estão ligadas às clivagens políticas. A democracia pode ser vista como um conjunto de regras, e assim a gente pensar que as lutas políticas se dão no contexto democrático, e aí o desenho institucional, o modo de funcionamento e outros aspectos da institucionalidade democrática vão condicionar o modo como se desenvolve a luta política na democracia, mas também se luta pela democracia e se luta por concepções distintas de democracia. Mais conservadores, geralmente, por uma concepção mais restrita de democracia. Forças que se identificam com uma transformação, forças progressistas, querem transformar a democracia, querem democratizar a democracia. E esse próprio jogo de palavras só é possível porque existe muita divergência em torno do que é democracia. Então, acho que esse trabalho conceitual é interessante. Enxerguei um papel possível para mim nesse evento, pavimentando um pouco. Me interesso pelas questões empíricas, me interesso pelas questões teóricas para as quais eu vou caminhar ao final da minha fala. Como nós somos frutos do nosso tempo, não só se luta e se faz política na democracia, ou se luta pela democracia, mas o que eu vou falar agora, muito dificilmente eu teria falado há 5 ou 10 anos atrás. Se luta contra a democracia. Regimes mais avançados sofrem a ameaça de retrocesso. Retóricas antidemocráticas fazem parte do jogo político. Pode ser pela esquerda, pode ser pela direita. Frequentemente tem se realçado muito mais o lado da ascensão da direita ou da extrema-direita, mundo afora, inclusive nas Américas. Então, se há um tempo atrás, digamos há mais ou menos uns 15 anos atrás, quando vou pegar os nossos casos aqui, estávamos ali no doutorado, tal, o que se falava era a questão o problema da qualidade da democracia. Isso era, digamos assim, a linha de frente da ciência política era: vamos tratar da qualidade da democracia. Hoje já se trata da sobrevivência da democracia. Essas eram as palavras introdutórias. Uma estrutura geral, acho que eu consigo cumpri-la em no máximo 55 minutos, mais ou menos. Tá bom? Então, o triunfo da democracia, um certo mapa conceitual da democracia, familiar para quem é da ciência política, para quem trabalha com teoria democrática, etc., estudos comparativos de democracia. Uma breve nota sobre qual é a concepção hegemônica, a concepção chamada de procedimental mínima, para a qual bastam eleições livres, razoavelmente competitivas e isentas de fraude, e um catálogo de liberdades, direitos e garantias fundamentais. Isso basta, isso faz um determinado país, um determinado regime
merecer o rótulo de democrático. Então tem uma concepção hegemônica de democracia, mas ela é contestada, né, tanto dentro daqueles que estão nas 4 linhas do jogo democrático, né, como por aqueles que buscam justamente extrapolar, né, sair da cântia, do campo democrático. Do debate sobre a qualidade da democracia e do debate sobre a crise da democracia representativa liberal, e que é interessante que tem interpretações divergentes de acordo com o ponto de vista. E, por fim, falar um pouco de 3 tradições de pensamento e 3 conceitos: representação, participação e deliberação. Começo dos anos 90, momento de transição global, fim da Guerra Fria, a ascensão definitiva da chamada terceira onda democrática, que se iniciou nos anos 70. Fala-se de 3 ondas democráticas, e é muito interessante a gente pensar, a partir do tempo presente, que a primeira onda democrática, lá no final de meados do século XIX até o começo do século XX, sofreu uma onda de reversão. Isso não é, claro, uma proposição de que as coisas acontecem sempre em ciclos, não é assim que a história funciona, mas é interessante a gente observar historicamente, saber que a primeira onda democrática sofreu uma onda de reversão, a segunda também sofreu uma onda de reversão. A terceira, ainda enquanto se falava da terceira onda, também passava por um processo de reversão, né? E eu não sei a quantas anda essa matemática, mas o momento presente certamente é um momento de reversões da democracia. Mas naquele contexto era um contexto de muito otimismo. Eu coloquei ali uma breve citação de um famoso discurso proferido no 11 de setembro, um 11 de setembro menos famoso do que o das Torres Gêmeas, dos atentados, né, o 11 de setembro de 90, né, do outro George Bush, o pai, não o George Bush II, onde ele propôs o famoso discurso da nova ordem mundial. O Caetano tem uma música muito boa que ele fez logo depois, alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial, já percebendo que tinha muita coisa ali, o vapor barato, o mero serviçal do narcotráfico, e essas coisas que fazem parte. A ordem tem desordem também. Então essa onda de otimismo passou, que a gente vive um outro momento. Aqui um quadro com as concepções, acho que pela distância do auditório talvez não tenha ficado um bom recurso de visualização, mas é basicamente assim, você tem em cima lá as concepções de democracia, e cada uma delas vai adicionando um determinado elemento. Acho que falando assim fica melhor o entendimento, né? Então, se a gente começa lá em cima no número 1, a primeira coluna, a segunda coluna, aliás, fala de concepção eleitoral, ou seja, basta que haja eleições com sufrágio universal, uma ampla maioria da população com direito a voto, razoavelmente competitivas, então há uma grande discussão sobre isso, e eleições isentas de fraude massiva. Os qualificadores vão dizendo assim, passa, se foi só um pouquinho de fraude, se era competitiva, pero não muito, ainda é democrática. É uma concepção, claro, muito pouco exigente, e sujeita a muitas manobras, e pode fazer muitos regimes passarem por democrático quando não atendem alguns requisitos que, do meu ponto de vista e do ponto de vista da maioria da realidade acadêmica, não seriam suficientes. As definições número 2 e 3, elas, especialmente a 2, elas são as concepções predominantes na ciência política, na política comparada, nos estudos de relações internacionais, no discurso cotidiano sobre a política. Elas definem o seguinte: além de eleições e tudo que eu disse para a primeira concepção, algum catálogo de direitos, o reconhecimento de liberdades civis básicas, direito de expressão, direito de reunião, de assembleia, direito de associação, enfim. Essa é a definição chamada de procedimental mínima, e ela é hegemônica, ou seja, basta que você tenha direitos fundamentais, eleições com certos qualificadores, que aí já passa. O sarrafo é um pouquinho mais alto que o primeiro, mas ainda não é para ser medalhista olímpico no salto com vara. Depois é a definição procedimental mínima expandida, onde se agrega mais um elemento. Olha, precisa ter isso aqui,
mais isso, mais aquilo, e governos eleitos com poder de governar, ou seja, quem é eleito realmente governa, não tem atores de veto não legitimados pelas urnas, não legitimados pelas instituições. Você não tem ali um regime ameaçado pelos fuzis, né, das Forças Armadas, um regime onde você tem um determinado grupo político que controla e, na verdade, o restante é só mera maquiagem, verniz democrático, né? E aí vão aumentando as exigências. A concepção número 4 toma como referência a democracia estabelecida pós Segunda Guerra Mundial, né, o estado de bem-estar social, especialmente de corte europeu, onde você tem certas características políticas, econômicas e sociais, uma distribuição de renda razoável, baixo nível de exclusão social, enfim, características típicas de uma democracia capitalista desenvolvida, referencial norte global. E, por fim, uma definição, eu coloquei ali como maximalista ou substantiva, eu adaptei um pouco o quadro dos autores David Collier e Stephen Levitsky, né, e adaptei para chamar de concepção substantiva, né, onde você tem, além de tudo isso, uma igualdade socioeconômica, altos níveis de participação popular, então uma democracia mais robusta e substantiva, especialmente quando comparado com as outras concepções. São quadros de referência para a gente, ou para pelo menos eu poder me ancorar nessas referências para participar do debate que vai se seguir, para o debate de hoje à tarde, para o debate de amanhã e para o que acontecer, que a gente ainda não tem como prever depois do evento. A hegemonia da concepção procedimental mínima, democracia igual a eleições livres, com sufrágio universal, razoavelmente competitivas e um catálogo de liberdades civis básicas. Aqui as visões sobre a crise, e é muito curioso, né, que se a gente passou de um período que era oba, a democracia voltou, né, ou então a democracia venceu, dependendo do caso, sei lá, o Paraguai, por exemplo, em 1990, a democracia finalmente chegou, né, desde 1811, nunca tinha existido um regime, né, e a última ditadura vinha de 1954, né, do Stroessner, do general Stroessner. Então a gente passou desse canto de júbilo, digamos, né, no começo dos anos 90, né, para algumas reivindicações do tipo, é preciso democratizar a democracia. Né? O que temos até o momento ainda não é democrático o suficiente. Ainda não é democracia desejável, ainda não é democracia ideal, há muito para se aprofundar. Né? E o diagnóstico, né, algo contraditório, especialmente com o canto do júbilo, né, que é a democracia está em crise. E aqui vem o ponto que eu falei que é de interesse, porque para os movimentos mais conservadores, ou às vezes até reacionários, né, o conservador quer manter as coisas como está, o reacionário quer voltar a um passado, né, existente de fato, ou às vezes mítico. Para essa crítica conservadora e às vezes reacionária, a democracia está em crise porque o governo é sobrecarregado de demandas, ou seja, o problema da democracia é a sua porosidade às demandas sociais. É preciso restringir ainda mais a democracia, vão dizer os autores desse primeiro diagnóstico. E pelo outro lado, a democracia está em crise, mas não é uma crise de excesso de governo e sobrecarga de demandas, ao contrário, é uma crise de legitimidade. A democracia está em crise, pois os cidadãos não se sentem representados. Você não me representa. É o slogan. Os políticos não nos representam. Chamada patologia da representação, Boaventura de Souza Santos, Leonardo Avritzer, né, um português, o outro da UFMG, né, falando da patologia da representação. Os cidadãos não se veem representados pelos políticos. E do outro lado, a patologia da participação, a apatia, a indiferença. Há muitos outros assuntos mais para tratar do que questões políticas. Tenho muito mais o que fazer com o meu tempo, com a minha vida, do que me dedicar a esses assuntos públicos. É a patologia, né, da participação, é a apatia política. Que o contrário da representação, dizia um teórico chamado Bloch,
O contrário da participação o contrário da representação é a exclusão política, né? E o contrário da participação é a apatia, a indiferença. São diagnósticos diferentes, né, de um mesmo estado de coisas, porque também cada um está apontando para um horizonte diferente. Aqui 3 retóricas sobre a democracia, né, acho que prato cheio, como eu disse, para quem se interessa por teoria e quer aprofundar. Eu vou simplificar um pouco as coisas, mas vou falar de 3 retóricas da democracia, porque elas circulam não só nos meios acadêmicos, mas elas circulam também no discurso comum, no discurso político, por exemplo, né, dos parlamentos, dos partidos, né, das lideranças executivas e tal. Elas vão aparecendo quando a gente está preparado e disposto a observar como é que essa retórica se manifesta, mas ela encontra amparo também nas discussões acadêmicas. Primeiro, um elitismo oligárquico, algumas figuras ali, né, os clássicos 3 porquinhos da teoria elitista, Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto e Robert Michels, depois o Max Weber e o Schumpeter. Céticos, né, veem uma impossibilidade de realização do ideal democrático, né, fala-se da lei de ferro da oligarquia, por exemplo, né, enxergam a democracia como um simples método de escolha de governantes e como uma realidade que tende à concentração do poder, né, nas mãos da minoria. Então, uma minoria que governa a maioria, e as eleições são ou apenas um método para a seleção de governantes, votou, escolheu, acabou. Não participa mais. Schumpeter chega a dizer que você mandar uma carta para um parlamentar, por exemplo, seria antidemocrático. Você está querendo que o seu interesse seja levado em conta de modo diferente dos outros eleitores. Você teve sua chance, você votou, escolheu, ganhou, perdeu, acabou. Se você mandar uma carta, se você abordar um parlamentar, visitar o gabinete, você está transgredindo o jogo democrático. Aqui uma visão mais participativa, pluralista, poliárquica, liberal, muitos nomes pelos quais a gente pode chamar, não significam a mesma coisa, mas dá, num certo nível, enxergar que eles estão falando de uma democracia onde haja maior envolvimento dos agentes, né? O Anthony Downs, por exemplo, vai falar de um mercado eleitoral. Você tem os políticos que ofertam na hora das eleições eles ofertam políticas públicas, ofertam projetos de país, projetos de estado, projetos de cidade, e os eleitores como vão ao mercado, escolhem por um lado, por outro. Então, na verdade, as políticas públicas são usadas como uma estratégia para governar, não o contrário, como a gente pensa normalmente. É um insight bem interessante do Anthony Downs. O Robert Dahl, né, conhecido pelo conceito de poliarquia, depois ele mudou de ideia, restringiu também a visão dele, mas numa primeira fase ele identifica uma série de requisitos para que você tenha uma realidade que ele chama de poliárquica. Ele prefere descartar o conceito de democracia, mas uma democracia não idealizada. O conceito de poliarquia significa algo por aí. E a Carole Pateman, a mesma autora de O Contrato Sexual, ela tem também um livro sobre democracia participativa, onde ela resgata autores como Rousseau, G.D.H. Cole, enfim, e alguns outros, para pensar sempre a concepção de democracia participativa, onde você tem um maior número de agentes incluídos no processo político, né, e assim justifica, né, a ideia de um pluralismo, né. E, por fim, uma terceira vertente, né, muito associada ao pensamento do filósofo Jürgen Habermas, né, prolífico pensador, Nancy Fraser, que faz algumas discussões, né, o que os deliberativistas propõem, né, a valorização da esfera pública, a valorização das dinâmicas, né, do que eles chamam de razão comunicativa, a busca por meio de um diálogo racional, construirmos, identificarmos quais são os valores da comunidade. Por meio de um diálogo racional, por meio de uma ética do discurso, construir consensos, entendimentos sobre a vida coletiva. Aí a Nancy Fraser vai entrar num debate com o Habermas sobre a esfera pública, uma esfera pública mais restrita, mais extensa, como é que se dá a relação entre
as forças produtivas, especialmente empresariais, e a sociedade civil e a administração do Estado, digamos, como os 3 principais sistemas que se articulam dentro de um grande sistema político que é a democracia. A Sheila Ben-Habib e a Nancy Fraser valorizam muito os chamados contrapúblicos subalternos, né, espaços alternativos onde agentes buscam formular contradiscursos, buscam afirmações identitárias contra-hegemônicas, né, e elas fazem então essa crítica ao Habermas, que ainda trabalhavam com concepção de esfera pública mais conservadora em relação ao pensamento delas. Mas, finalizando, me ocorreu aqui agora juro que é daquelas coisas não planejadas, não estou fazendo de conta que baixou aqui em mim o espírito de Husserl, THC, não, veio aqui na minha mente, né, porque eu falei lá no começo que se fosse há 5, 10 anos atrás, não falaria de qualidade de democracia, concepções de democracia, aperfeiçoamento da democracia, questões como fui escolarizado assim, especialmente no doutorado, quando eu fui estudar ciência política. Mas o tempo é outro. E eu gosto de um livro do Ortega y Gasset, que eu leio e releio isso desde a adolescência, um livro baseado em um curso que ele deu em Buenos Aires, em 1929, José Ortega y Gasset. Um aristocrático pensador, bastante reacionário, até antidemocrático, mas vamos descontar essa parte. Tem uma reflexão dele que é muito interessante e que eu carrego comigo, que ele fala assim, yo soy yo y mis circunstâncias, né? Então, eu sou eu, nós somos nós e as nossas circunstâncias. E aí falar sobre democracia em 21 de setembro de 2023, se não me engano é esse o dia de hoje, né? Não tem como você não falar das retóricas antidemocráticas, das contestações à democracia, e toda a concepção do evento foi pensada para que esse tema venha caminhando. Não fui eu, devido às minhas limitações de tempo, sobretudo, mas em alguma medida também de viés de formação ou vício de formação, mas estou disposto a gente discutir e tenho certeza que esse tema vai aparecer aqui. Se não aparecer, eu provoco, né? Já apareceu um pouco, mas as retóricas antidemocráticas. Então, se a gente tinha antes, eu optei por, dentro dos recursos disponíveis lá no aplicativo, colocar esse diagrama dos círculos, né? Onde a gente tem ali uma visão mais restrita da democracia, visão elitista, oligárquica, procedimental mínima, uma visão participativa, um pouco mais inclusiva, a deliberativa, propondo uma grande esfera abstrata de discussões e tal, mas essa imagem não fica completa nos tempos de hoje, porque as nossas circunstâncias exigem que haja o negrume, o fosso escuro, as trevas em torno do círculo democrático. Essas forças, esses discursos estão aí. E é para dar as mãos, para resistir a isso, que a gente produz ciência política, que a gente estuda a nossa realidade, que a gente produz um evento como esse, uma grande oportunidade da gente prosear um pouco sobre esses assuntos. Me desculpem por ter extrapolado o tempo e agradeço pela oportunidade.